Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou responder a pergunta: por que o seu conteúdo não gera cliente, mesmo você tendo muitas visualizações? Se eu olhasse os teus conteúdos agora e comparasse com os seus resultados, o que será que eu viria? Faria sentido o número de clientes que você tem hoje? Ou você sente que tem alcance, mas isso não tem gerado leads qualificados, isso não tem gerado o retorno do teu cliente. E por que essa é uma das maiores dores e frustrações hoje? Gente que aparece, gente que posta, gente que tem visualização, mas que não está conseguindo transformar isso em venda. E aqui vai a primeira coisa que você precisa entender na aula de hoje. Visualização não é interesse. Interesse não é decisão. Decisão é o que de fato gera cliente. E a maioria dos conteúdos, eles precisam gerar isso antes da decisão em si. Eu vou organizar isso de forma mais clara para você nessa aula. Se o seu conteúdo não está gerando cliente, o problema está como ele está sendo estruturado e não o quanto você posta. Isso é importante você entender. O erro principal é que o conteúdo sem uma função clara, ela vai flopar. Todo conteúdo precisa ter uma fundamentação, uma função daquilo existir. Mas a maioria dos conteúdos são feitos de forma automática. Você abre a câmera e aí você pensa: o que eu vou postar hoje? Não é assim? E isso já começa errado, porque não tem um planejamento. O conteúdo ele precisa ser estratégico e não começar a falar o que vem na tua cabeça. Começa no o que isso precisa gerar no meu cliente, qual é a sensação, a transformação do meu conteúdo. Agora eu vou te mostrar como você vai organizar isso de maneira prática a partir de agora. Existem 3 níveis de conteúdo que você precisa saber antes de criar o seu plano estratégico. E você vai precisar entender isso no nível que você for operando esse conteúdo. O primeiro é o conteúdo que chama a atenção. Esse conteúdo é o conteúdo que gera visualização, é o conteúdo que vai prender no início, é o conteúdo que chama ao público a curiosidade. Mas ele para aí. Ele não aprofunda, ele não direciona, ele não gera uma ação. Esse conteúdo, ele faz você crescer o número de pessoas dentro da tua rede. Ele não vai fazer crescer o teu negócio, tá? É para você dizer: oi, tudo bem? Tô aqui, é isso que eu resolvo. Segundo conteúdo é o conteúdo que explica. Aqui você ensina, você mostra como fazer, você dá dica, você orienta, mas existe um problema aqui. Você resolve parcialmente a dificuldade da pessoa. Você não conduz ela a uma decisão. E aí ela pensa: legal, aprendi. E segue a vida dela. Você precisa entender que esse conteúdo é importante. Terceiro conteúdo é o que vai conduzir o teu cliente à decisão. Ele já te conhece, ele sabe que você tem maneiras de resolver, mas aqui você vai gerar cliente. É ele que tem que ter uma estrutura clara, onde você mostra o problema, você aprofunda a dor, você revela o erro, mas você cria uma coisa chamada urgência, você aponta o caminho. Esse conteúdo aqui, ele não é um conteúdo de informação. Ele vai movimentar o teu cliente para ação. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que muitas vezes você se negligencia. O seu conteúdo faz a pessoa mudar o comportamento dela? Ela faz, de fato, essa mudança? Ou só consome o teu conteúdo? Porque se ela só consome, não paga as tuas contas. Entendeu? Agora, se ela decide através do teu conteúdo, isso que vai te trazer cliente. Outro erro crítico é você falar genérico, porque quando você fala coisas como tenha consistência, poste todo dia, melhore suas vendas,
você não está gerando impacto nenhum, porque isso a pessoa já sabe que tem que fazer. Isso não conecta com a realidade do empresário, com a dor que de fato ele tem. Agora, se você compara isso com por que você posta todos os dias e não vende nada, ou seja, é o que ele está se perguntando. Aqui vai existir a dor, a identificação, porque é o que está acontecendo, a curiosidade e a atenção da solução. E surpreende o teu cliente que ele acredita que você tem a solução. Agora vamos fazer ajustes práticos nessa comunicação. Se você quer que seu conteúdo gere clientes, você precisa mudar a tua estrutura, a estrutura da densidade. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai começar com um único problema específico. Nada de abrir uma explicação. Abrir esse vídeo com uma explicação. Comece com algo que a pessoa reconheça na hora. Algo que ela está vivendo, ok? Segundo passo, você vai aprofundar esse problema. Ou seja, você vai mostrar o que está acontecendo, por que está acontecendo e o impacto disso na vida da pessoa. Sem isso, não existe um valor percebido sobre a sua explicação. Terceiro passo que você vai fazer, você vai mostrar o erro que está invisível. Aquilo que a pessoa não está percebendo no meio do furacão dela. Isso vai gerar em você autoridade. E é importante você ter essa sequência de conteúdo. Próximo passo, você vai direcionar ela para uma solução, sem excesso de dica, sem aula aberta. Você vai conduzi-la para uma direção. Você vai dar um ponto de ação. Agora eu vou trazer um exemplo para que você fixe esse conteúdo, que é um conteúdo muito comum. Por exemplo, 3 dicas para vender mais. É um conteúdo generalista, conteúdo estratégico. Por que você vende, mas o dinheiro não está aparecendo? Percebe a diferença? Eu posso dar dica genérica ou trazer a dor. Um apenas informa, mas o outro ativa engajamento. Eles, opa, é isso que eu estou sentindo. Agora vem a parte mais importante desse nosso encontro. Você não precisa postar mais. Você precisa postar melhor. E, Nath, o que significa postar melhor? Com intenção, que vai gerar o teu público a uma decisão de autoridade, de saber que você, de fato, tem a explicação, você tem a condução para o teu cliente. Se o seu conteúdo não gera cliente, não é falta de algoritmo, não é falta de consistência, é falta de uma decisão estratégica. É falta de algo que, de fato, conduza o teu cliente para essa ação. E aqui eu quero que você guarde essa frase. Conteúdo que não gera decisão está gerando distração no teu cliente. E com isso, você vai fazer os ajustes necessários. Você vai compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Você vai conduzir os teus conteúdos de maneira estratégica. E se você tiver ainda alguma dúvida, coloque aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de tirá-la, te dando exemplos talvez mais claros dentro do teu nicho. Fica com Deus e até o próximo vídeo.